Olá, cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Nilson da Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico aqui em São Paulo. E será um grande prazer compartilhar da palavra do Senhor com você. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mesmo por separar um tempinho para juntos meditarmos. E eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal. Agradecer a você que não se inscreveu, mas está me dando a honra da sua atenção. E já aproveito, claro, para pedir que você me abençoe, que você me dê um apoio, uma força em relação a esse canal, que a intenção é refletir sobre as palavras do Senhor, né? A palavra de Deus. E que seja edificante para você, porque mais do que nunca é importante que você se sinta edificado. Mais do que nunca, tá? E vamos meditar na palavra do Senhor. E Deus me tocou para falar um pouquinho sobre Jonas, um pouquinho. Primeiro Jonas, Jonas capítulo primeiro, perdão, Jonas capítulo primeiro. E, e eu tenho algo para falar com você sobre isso, tá bom? Jonas capítulo um, versículo primeiro em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsas. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, nos... eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pois bem, estamos aqui meditando num texto conhecido, muito conhecido, e
Muitas vezes nos perguntamos o porquê que as coisas não estão caminhando, onde é que nós estamos errando, porque as decisões fazem muito, mas fazem muito a diferença. Muita diferença. E muitas vezes temos que sentar, parar, claro, dentro de um momento adequado, né? Refletir sobre as nossas decisões, refletir sobre a nossa postura. E Jonas é um grande exemplo de que vale a pena refletir sobre a nossa postura, sobre a nossa condição, sobre a importância de sermos honestos com a gente mesmo. E dentro disso, identificar o que talvez esteja atrapalhando a nossa caminhada, ou o objetivo que tinha tudo para dar certo, de repente dá tudo errado. O que acontece? Repare que eu li para nós aqui. Jonas foi comissionado por Deus para que o mesmo fosse pregar uma palavra de salvação, né? Uma palavra de salvação para os ninivitas. E Deus poderia destruí-los, Deus continuaria sendo Deus, como continua sendo Deus. Só que por amor e misericórdia, ele quis orientar, instruir o povo ninivita. Vale a pena, quando você puder, leia o livro de Jonas. Vai ser muito bom e muita coisa boa Deus trará para você e para nós, para meditarmos, né? E onde eu quero chegar aqui? Jonas, ele não aceitou. Ele simplesmente comprou a passagem para ir para um lugar totalmente diferente, totalmente oposto ao que Deus havia ordenado para ele. E sabe que é assustador? Ele comprou passagem, entrou na embarcação e foi dormir, procurar um lugar que ele sentisse à vontade e foi dormir. Ele conseguiu dormir. E isso é perigoso. A pessoa não fazer caso da palavra de Deus, a pessoa não fazer caso da decisão que ela tomou diante de Deus e ainda conseguir dormir. Isso é muito complicado. Isso é muito, muito complicado, porque se a palavra de Deus não incomoda, alguma coisa está errada. A palavra de Deus deve incomodar o nosso coração para o nosso próprio bem. Deus não precisa de Bíblia. E eu preciso. Nós precisamos. Deus não vai deixar de ser Deus se nós o desobedecer. Não, ele continuará sendo Deus. Só que nós temos que refletir sobre o que nós queremos, sobre o que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Deus nos criou para nos relacionar com Ele, para que possamos servir em alegria e harmonia, porque não há vida fora de Deus, e claro, você pode ter a sua experiência, mas eu espero que haja tempo para você considerar, né, a sua posição. Né? E ele dormindo, e algo tenebroso começa a acontecer. Perceba, ele estava dormindo e ele estava correndo um sério risco. Ele estava envolvido por uma tempestade que ele mesmo criou. E ele não se deu conta disso. Isso é grave. Ele não se deu conta disso. Ele desobedeceu ao Senhor, conseguiu dormir com isso. Por causa da sua desobediência, houve um contexto perturbador terrível, porque ninguém contraria Deus. Ninguém. As pessoas têm o direito de crer, não crer. Deus não obriga ninguém para o céu. Deus não obriga ninguém a ir para a presença dele. Ele abre a porta. Ele orienta. É por aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas desdenhar da palavra de Deus, isso ninguém faz. Colocar a palavra de Deus em descrédito, isso ninguém faz. A pessoa pode ser o que for, mas a palavra de Deus continua perfeita como sempre foi. Então, ele dormindo, estava numa grande tempestade. E aí vai uma lição para nós. Temos que refletir esse sono que nós estamos, porque é gostoso dormir. É muito gostoso dormir, né? Na hora certa, né? Para a saúde do corpo, é muito importante. Agora, dormir em hora errada, a gente cometer um erro grave diante de Deus e agir como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não fizesse caso e conseguir dormir, isso é muito perigoso. E Jonas foi assim, dormiu e se envolveu numa tempestade terrível, só que ele não sabia.
E o pior de tudo, ele não sabia. Foi quando então ele teve que ser acordado, para que ele tivesse ciência do que estava acontecendo e clamasse ao Deus dele, no caso, né? E depois que ele se deu conta do grande prejuízo, embarcações, embarcações e mais embarcações, coisas que estavam no navio, que tiveram que ser lançado no mar. Olha o prejuízo. Não era para ser assim. Não era para ser dessa forma. Mas por causa do desdém, por causa da decisão precipitada de Jonas, pessoas foram prejudicadas. E é aí que temos que pensar. Temos que tirar um tempo, conversar com Deus, porque quando a gente desobedece, dependendo do contexto, da situação, nós podemos envolver outras pessoas. Você acha justo? Você acha justo? Deus não quer que você desista de si. Deus não quer que você desista dos seus sonhos. Mas coloque na mesa. Coloque na mesa porque um ato seu pode não prejudicar apenas você, mas pode envolver muita gente, pode tirar a paz de muita gente. Não é para você se anular, não é para nós nos anularmos. É para nos colocarmos diante do Senhor, todas as nossas situações, colocarmos diante dele, para que possamos evitar tempestades. Reflita, reflita, tem muita coisa, só que eu não posso me estender para não ficar muito cansativo. Mas eu sugiro a você, reflita. Porque é melhor sermos felizes na presença do Senhor, obedecendo, do que sermos criadores de tempestades. Ou melhor, provocadores de tempestades. Não vale a pena. E aqui Jonas provocou essa tempestade, esse grande problema, porque ele desobedeceu a Deus. E a desobediência gera tempestades terríveis. Terríveis. E Jonas, ele foi amado por Deus como você é amado, como você é amada por Deus. Deus não deixou Jonas perecer. Jonas viveu, por isso que eu sugiro a você. Leia o livro de Jonas. Deus amou a Jonas. Só que ninguém contraria a palavra de Deus. Ninguém. Né? E muita coisa se perdeu que poderia ser preservada. Você talvez pode ter perdido muita coisa por desobedecer. Mas você está vivo, está viva, nós estamos vivos. Isso é bom, isso é importante observar. E com Deus podemos começar de novo. A gente pode começar de novo. Se você desobedeceu lá atrás, levante a cabeça, ouça a palavra, abrace e guarde no seu coração. E com essa palavra recomece a tua vida, porque Deus tem um renovo para você. Mas não crie tempestades. Reflita. Reflita. Não vale a pena entrar em situações para atrair tempestades. Principalmente quando são situações que nos colocam contra Deus. Porque Jonas se colocou como um opositor de Deus. A partir do momento em que ele deixou de seguir a orientação de Deus, a ordem de Deus, para poder seguir a sua própria vontade, seu próprio ego, ele já se tornou opositor de Deus. E ninguém que se opõe a Deus fica de pé, ninguém. Jonas ficou de pé, Jonas viveu por causa da misericórdia do Senhor, da misericórdia dele. Então, muitas vezes, nós temos que chamar para nós a responsabilidade. Como Jonas falou, tudo está acontecendo aqui, está acontecendo por minha causa. Eu sou hebreu, né? Eu sirvo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Ainda bem que ele confessou, confesse e diga, olha, eu sou responsável, eu sou o Criador dessas tempestades todas. Eu sou responsável por tanta gente ficar chateada, triste, por perdas. E eu não quero mais isso. Eu te garanto, Deus não vai te jogar fora. Que tem hora, irmãos, meu querido e minha querida, você que me dá honra da sua atenção, tem hora que falta chamar responsabilidade para nós. Não adianta culpar o mar, não adianta culpar o vento, não adianta culpar a Deus, não adianta culpar o que está na embarcação, não adianta colocar culpa no capitão. Não, nós temos que muitas vezes entender que nós estamos criando a nossa própria tempestade. Não crie tempestades, apenas faça o que Deus mandou. Veja o que Deus mandou você fazer. Retome a sua caminhada com Deus. E você vai ver como tudo vai ficar tranquilo, como vai se acalmar, tudo vai se organizar. Porque Deus é quem sabe de tudo. Eu não sei, você não sabe de nada. Reflita, tá bom? Um beijo no teu coração.
Continue com Deus. Tenha paz no teu coração. Forte abraço.